Bem, pessoal, a partir de agora, mais um Melhores Top 100 podcast, aquele bate-papo sempre sobre empreendedorismo e sucesso. Só que hoje é especial porque é muito diferente. Estou aqui recebendo dois amigos de longa data, Luiz Mercadante e Márcio Reis Maia, que fazem parte, são personagens do automobilismo de Uberlândia. O nosso bate-papo hoje é sobre isso, como surgiu o automobilismo de Uberlândia, o kart, as histórias, os bastidores, e é um prazer recebê-los aqui. Queria que vocês se apresentassem melhor, de onde vocês são, profissão, aí depois nós vamos entrar no automobilismo. Primeiramente você, meu amigo Luiz Mercadante, seja bem-vindo. Muito obrigado, Claudinho, prazer estar aqui com vocês, acompanhado do meu amigo Marcinho, que é um grande amigo e um incentivador da nossa história. Eu sou empresário, eu não sou uberlandense de nascença, mas sou uberlandense de coração. Estou aqui há muitos anos, sempre gostei do automobilismo e encontrei, talvez uma das razões que me fez vir a Uberlândia, me estabelecer em Uberlândia, foi ter descoberto que Uberlândia tinha um dos melhores kartódromos do Brasil. E isso acabou me trazendo para cá e eu fiz a minha vida aqui e conheci pessoas. Mas você... Vilela e Marcinho. Mas você é natural de? São Paulo. São Paulo. Me criei em Ribeirão Preto, né? Então eu sou um paulistano meio fajuto. Né? E formou-se? Eu tenho formação de administração de empresa, filosofia e artista também, né? Dos bons. Gosto da área artística. Esse é o grande Luiz Mercadante, de piloto. Né? Piloto, né? Depois nós vamos contar suas histórias. Né? Vamos contar suas histórias. Marcinho, fala um pouquinho de você também. Então, eu sei que você é atleticano roxo, vou falar só isso. Nasci galo e sou Uberlândia de coração, Uberlândia Esporte Clube, gosto demais. E eu sou da área da indústria do café, produtor, vim para Uberlândia, eu não sou uberlandense, mas sou uberlandino. Eu fui homenageado pela Câmara como cidadão honorário, isso eu acho muito importante. Sim. Fiz a minha vida aqui, casei, meus filhos nasceram aqui. Minha paixão eu me formei também em bacharel em Direito, nunca exerci a profissão, mas me ajudou muito. E o esporte de automotores, eu comecei a ver com Nelson Piquet em 1981 e minha paixão veio. Mas não esquece de falar dos seus filhos, não. Você tem 3 filhos. Tem 3 filhos, João Luiz, Adriele e Alessandro. Vamos falar deles aí. O João trabalha lá com você. Trabalha comigo, o Alessandro também. A minha filha se formou em arquitetura, mora em São Paulo, né? Ela está continuando lá, casou. E o João trabalha comigo com o Alessandro na indústria. Né? O João, inclusive, fez curso de piloto, né? O João, desde menino, o Alessandro também, o João apaixonou mais. O Alessandro foi pro lado da aviação. E o João Luiz pelo kart, e é muito apaixonado também. Então, ele está com a gente lá. E eu comecei a apaixonar no esporte desde 82, quando eu comecei a frequentar o Caspesca. Né, o kartódromo, eu via os anúncios lá, com o Mercadante corria, inclusive, Eduardo Cardoso, Edmundo Paulino, o Zu, nosso amigo Zu, e outros pilotos mais, né? O Bernardo sempre tem muita essa facilidade de despontar os pilotos. Então eu entrei nessa barca, desde 82, de participar na arquibancada. Aí em 89 começou a minha história no kart, né? Aí tem toda uma conversa. Não, isso aí é pra frente. Agora eu queria que você, Mercadante, falasse pra gente como começou o automobilismo em Uberlândia, que eu sei que você pegou ali bem no início, quer dizer, um pouco depois, né? Mas você conhece a história para trás, né? Eu cheguei em Uberlândia no final da década de 70. Porém, a história do automobilismo em Uberlândia, ela está muito ligada ao automobilismo nacional e à indústria automobilística. Porque o automobilismo nacional, ele teve o início dele muito no início do século passado, com as corridas da Gávea, e nisso não tinha interior. Com a indústria nacional, esse automobilismo nacional, ele
se prolifera para dentro do país e começa a existir corridas fora. Mas em Uberlândia começou, como na maioria dos lugares, com os tradicionais rachas de rua, né? Uberlândia era uma cidade pequena no comecinho de 60 e os rachas, eles eram tirados na Afonso Pena e Floriano. Eles subiam a Floriano e desciam, não lembro bem o sentido, mas eles iam até o Trevo da Morte. Era um negócio, né, bem maluco. Ali era o fim de Uberlândia mesmo. Era o fim. Não tinha... Era o Trevo da Morte. Trevo da Morte. Eu lembro quando construíram o posto Stefani, ali naquela posição dele ali, eu não me lembro que rua que é aquela que faz esquina com Afonso Pena. Jataí, né? Ali era praticamente o fim de Uberlândia e depois tinha umas bananeiras, tinha fazenda e depois tinha o trilho de ferro, né? Lá em cima, né? Mais ou menos ali no viaduto do Trevo da Morte, que hoje é um viaduto, né? Na época não tinha viaduto. Ali era um trevo. Então e o que acontecia? Ali era a rodovia que passava. Chegava-se na rodovia que ia embora para Brasília, Goiânia e tudo mais. Então, o precursor do automobilismo em Uberlândia, na realidade, chama-se Della Pena. Della Pena. Luiz Della Pena. Luiz Carlos Della Pena. Ele era um desses membros do racha, como tinha Jorginho Inglês, Sabag, Cifrão, Ronaldinho Vilela, entre outros. Ele ficou sabendo um dia que teria uma corrida em Anápolis. Aí o Della Pena, que foi o primeiro piloto oficial, vamos dizer. Corria de lambreta, né? Não. Eu ouvi falar que ele corria de Benatti. Benatti que gostava da lambreta. Talvez até ele te possa. Mas a história dele está bem ligada às 4 rodas. Aí ele chega e fala: tem uma corrida em Anápolis, eu vou lá. Né? Ele tinha um Fusca e foi embora para Anápolis. Chegou e aquelas corridas naquela época eram muito amadores. Né? Olhando para o que nós temos hoje de automobilismo, o piloto arrumava o carro, o motor, arrumava tudo. Não arrumava era piloto nada. E mecânico. Não, na verdade não se arrumava nada. Você sentava no carro, cara e coragem. Para você ter uma ideia, ele chega em Anápolis e começa a perguntar: onde é que tem corrida aqui? Onde é que vai ser a corrida? Tal. Aí, numa dessas, ele parou num menino, num garoto. E ele falou: olha, você sabe onde é que vai ter uma corrida aqui? Aí eu sei. Aonde que é? Se quiser eu te levo lá, né? Foi. Então entra aqui. Entrou o menino no carro e lá vai o Della Pena para o autódromo, né? Que era um traçado de rua. Aí chegou lá e foi aqui a corrida. Mas você sabe onde é que eu sei? Então me explica, vai, anda aqui, vira à direita agora vira à esquerda, agora não sei o que, agora, menino, você aperta aí no banco que eu vou acelerar, né? Conhecer a pista. Isso um dia antes da corrida, né? Aí ele correu com esse menino dentro do carro, tal, a hora que ele parou, o menino falou para ele: você é bom, você vai ganhar a corrida aqui, né? Aí no dia seguinte ele chegou, se inscreveu na categoria estreante e tal, e largaram e tal, e ele acabou ganhando a corrida. Olha só. Essa então foi a primeira corrida de um uberlandense fora de Uberlândia, que não existia. Isso provocou no meio da juventude uberlandense um frisson, né? Um frisson e uma responsabilidade. Eles começaram a perceber o risco dos rachas. Sim. Né? Que os forçou a irem para a pista. Daí... Que é o lugar certo, né? É o lugar certo. Com todas as seguranças, com todos os procedimentos necessários para que aquilo seja algo saudável e não algo suicida ou assassino. Logo, com esse frisson criado, surgiu também o Jorginho Inglês. Jorge Henrique Paul, que é um gentleman.
vindo da sua nobreza inglesa, né? Os pais são, o pai é inglês. O Jorginho também se interessou por corridas que ocorriam em Goiânia, Brasília, São Paulo, e também começou com Fusca igual o Della Penna e começaram a até participar relativamente juntos das provas fora. Uma particularidade interessante é que o Jorginho, logo depois das suas primeiras corridas, ele no aspecto empreendedor, ele resolveu desenvolver um protótipo, chamaríamos hoje de um protótipo. Esse protótipo, ele criou tudo, chassi, tudo. Não, o chassi era do Fusca. Era do Fusca. Ele tirou a carenagem, montagem. Ele tirou a carenagem. Suspensão. E o que ele fez? Ele pegou uma foto do McLaren Trans Am, né? Copiou isso. Levou na oficina que ele tinha, que era do pai do Ari de Souza, e falou: olha, vamos fazer esse carro aqui em chapa. Então eles criaram esse protótipo em cima de uma plataforma de Fusca, todo em chapa, tal. E uma curiosidade é que esse processo todo virou um point do automobilismo, que todo mundo ia na oficina para ver o carro sendo criado, tal. Chegou até um ponto que eles tinham que cercar, tipo nos boxes de hoje, né, para que porque todo mundo estava curioso para ver. Os curiosos ficassem com uma certa distância que pudesse permitir que eles trabalhassem. Bom, nessa entusiasmo total, né? Nessa sequência bacana e esse frisson, como você falou, foi-se para a pista. E você vê como a coisa era amadora, né? Ele conversa daqui, conversa dali e tal, e com o pessoal de São Paulo, ele descobriu que o Fusca, ele nunca foi preparado para isso. Então, numa prova, a coisa que mais acontecia era perder a pressão do freio, porque esquentava muito, o óleo se diluía e ficava sem freio. Aí ele falou: puxa, mas como é que eu vou fazer? O meu carro está ficando pronto, não sei o quê. Aí alguém virou para ele e falou assim: não, faz o seguinte, troca as campanas do freio, né, que não era freio a disco, era na campana, põe de Kombi. Foi a saída, né? É a saída. Então ele... e era tudo improvisado. Então era uma campana de Kombi com o burrinho do freio que era de uma caminhonete, se eu não me engano, era de uma Marta Rocha, né? Aquela... E foram montando e pronto, saiu e foram embora para a pista. E esse carro fez um sucesso tremendo, ele foi muito rápido, né? Olha só, acabou dando tudo certo. Deu tudo certo. Realmente foi uma isso... Isso é os primórdios do automobilismo, Bernardo. Isso foi da década de 60, começo de 70. Isso tudo... Mas tudo correndo fora de Uberlândia. Aqui não tinha onde correr. Aqui. Automobilismo, nada. Mas até... Agora, aqui em Uberlândia, eu fiquei sabendo de uns circuitos aí improvisados que eu nem sonhava. Distrito Industrial, né? Avenida Goiânia. Vamos fazer essa cronologia? Vamos. Então, vamos voltar. Então, teve o início das provas de longa duração, que eram as principais provas que o pessoal de Uberlândia começou a correr. Isso gerou uma necessidade do automobilismo interno. Nós estamos falando de década de 70. 60. Final de 60 e início de 70. Meados de 60, começaram a surgir uns tais carrinhos, né? Que eram os karts. Então,
o kart começou com aqueles que não se predispuseram a correr, porque o custo era mais alto e tal, e surgiu os carrinhos em Uberlândia, onde o primeiro circuito foi na Marcos de Freitas Costa, hoje, antiga Goiânia. Antiga Avenida Goiânia. Próximo da onde era Erlan. Sim. Tá? Sim. Ali fizeram um circuitinho muito improvisado que Tinha carro de pneu e tudo. Era entre dois retornos, com alguns pneus no meio para criar fazer umas chinquenes, umas chinquenes, uma coisa assim. Essa foi o início. Tá? Logo em seguida, o kart vai para o Parque de Exposições. Antiga FENIUB. Que é ali no bairro Martins. Exato. Ali também foi... Na época era Vila Martins, né? Era Vila Martins. E era interessante porque a cidade era muito pequena, então a falta de eventos era... Tinha muita rua ainda de broquete, né? Então, quando tinha a prova, olha, vai ter aquele negócio dos carrinhos. Vamos lá ver os carrinhos, né? Falando em kart. O pessoal não sabia o que era. Os carrinhos. Era um carrinho pequeno. E foi surgindo essa ideia e tal, e as provas levaram logo. Você consegue lembrar alguns pilotos dessa época aí dos carrinhos? Vamos lá. Nós tínhamos Roberval, tínhamos... Papagaio estava nessa época? Tava, Rogério Papagaio, Anísio. O Anísio é aquele que depois teve um acidente, lá nós vamos falar disso. Vamos chegar lá, logo em seguida disso. O Anísio... Serginho ainda não estava. Não, o Serginho, ele estava meio que quase começando. Ele começou logo depois da prova da exposição da FENIUB hoje. Sim. Né? Bom, vamos... Não, já lembrou alguns, tá legal já. Né? Deu para ilustrar um pouquinho. Tá. O Eduardo Cardoso começando, o Eduardo é uma peça muito importante nesse processo todo. Ribeirinho. Cabrito, né? Esses são os precursores desse processo. Bom, logo em seguida, essas corridas... Tinha o Edmundo também, né? Não, Edmundo é mais depois. Mais recente. Logo depois, eles fazem uma corrida, começam a correr em torno da praça da antiga prefeitura. Do Coreto. Tá? E como normalmente era na época, sem nenhuma estrutura de segurança e tudo mais. Nessa época, os benditos carrinhos, eles eram um pouco diferentes do que são hoje. Hoje nós temos um tanque de combustível no meio das pernas, na vertical. Aqueles carrinhos antigos, os karts iniciais, eles eram o que a gente chamava de banheirinha, porque você corria praticamente deitado e com duas laterais de combustível, que era feito de fibra, uma coisa... perigo total, né? Qualquer choque na lateral ali... E exatamente foi o que aconteceu numa das provas que ali está junto com o motor, combustível cai em cima do motor quente. Numa dessas provas, o que aconteceu? Vindo na Afonso Pena, ele descia na... Benjamin Guimarães. Como? Bernardo Guimarães. Tinha a Rivoli ali, que era uma sorveteria e tal. Nessa esquina, o Anísio, ele sai da pista, ele sai do traçado e, como não tinha área de escape, tinha uma sarjeta, uma guia. Ele bate nessa guia e o kart dele explode. Né? Foi talvez o acidente mais terrível que Uberlândia já presenciou. Nessa
E teve a coisa foi tão traumática. Foi aonde o churrasquinho, o Paulo Sintra, Isso. veio para tentar salvar o Anísio. O que aconteceu? Conseguiu salvar o Anísio, mas se queimou bastante, né? Com a batida, aquela coisa, o combustível quebrou os tanques, molhou ele inteiro, ele pegou fogo e ele saiu desesperado na correria. O churrasquinho, vendo aquela cena, correu atrás dele e abraçou ele no intuito de abafar o fogo. E os dois se queimaram muito, né? Mas não chegaram a morrer e tal, mas tiveram sequelas significativas. Isso provocou o que eu chamaria a primeira morte do kart. E os dois hoje já em memória, né? Infelizmente, né? Os dois hoje, mas tiveram uma vida normal depois e tudo mais. Então, nessa época, o que nós tivemos? A mídia, naturalmente, mostrou muito desse acidente. Isso foi uma coisa muito marcante e o poder público bloqueou as corridas de kart, tá? Então, num determinado momento, a coisa praticamente parou, mas o espírito berlandense de velocidade e de automobilismo sempre permaneceu vivo. O que aconteceu nesse momento? Aí entra uma figura importante do Eduardo Cardoso, que o Eduardo sempre foi um cara maravilhoso. Acho que você nunca vai ouvir falar alguém falar realmente algo que não seja bom do Eduardo. O Eduardo era um cara extremamente bem relacionado e ele começou a prospectar corridas para ele fora de Uberlândia, criando um aspecto por aí. E nesse processo, o pessoal do kart começou a buscar alternativas para construir, para tentar. Ainda não tinha esse foco. Seria para reativar o esporte novo. Para reativar a rua. Aí voltou aonde? Araguari. Olha só, gente. Acho que muita gente não imaginava isso, né? Que voltou em Araguari. Conseguiram, com o batalhão ferroviário, o batalhão, um espaço para correr dentro do batalhão. Então saía-se de Uberlândia, se organizava, tal. Isso fez o kart renascer, né? Bom, foi a primeira vez que ressurgiu. Aí o kart... Porque já voltou algumas vezes, né? Já. Nós temos aqui um responsável pelas voltas, né? E aí, das corridas do batalhão, né? Elas migraram, voltaram para Uberlândia. Isso, aí já é um outro ponto. Então, veja bem, nós passamos Marcos de Freitas Costa, Aciúbe, Coreto, Araguari e chegamos na Sérgio Pacheco. Essa também eu não imaginava também, não lembrava disso. As provas do Sérgio Pacheco, a Praça Sérgio Pacheco ela não é o que é hoje, é um pouco diferente. Eu não sei te dizer com detalhes, mas não existia o terminal e era bem diferente ali. E ali ocorreu várias provas, tá? No Sérgio Pacheco é que começou a semente de se fazer um cartódromo, tá? Porque era tudo muito trabalhoso. As provas eram feitas no domingo, né? E se interditava, você só tinha esse prazo de se interditar as vias públicas no domingo. Então, como é que era feito? Eles precisavam de pneus para determinar fazer o circuito. O pessoal da OK
chamava Pedro Espina. Acho que era. Ele era um cara que foi um dos grandes colaboradores. E tinha a loja da Alqueire ali na praça. Isso, Tinha lá em cima depois. É o Pedro Espina, ex-FIEM. Não, é outro. É outro Pedro Espina. Esse Pedro, aí o Serginho Oliveira, nessa época, era um dos grandes... Da Casa Oswaldo Oliveira. Casa Oswaldo Oliveira. Eles eram... É o Zu, né? O irmão do Zu. Irmão do Zu. Irmão do Rogério. Eram os três corriam. Tá? Mas nessa época só corria Rogério e Serginho. Eles eram um dos organizadores. Então pegava-se o caminhão da Casa Oliveira. Oswaldo Oliveira, ia lá na Pneus OK, enchia de pneu e montava lá. Como é que nós vamos transformar? Como é que é o circuito hoje? Era assim, não tinha nada muito. Não, esbolava ali na então briga, todo mundo falava, não, põe assim, vira aqui. Não, tem uma cena curiosa um dia que estava assim, praticamente pronto, aí de repente chega um e fala, tem que tirar aquele pneu dali que a Branca de Neve não gostou, né? Quem que era a Branca de Neve? Era o De La Pena, porque ele usava o macacão todo branco e alguém saiu com essa de Branca de Neve que fez ele ficar possesso. Tanto é que na próxima prova ele veio com um macacão preto. De Branca de Neve ele se transformou no Zorro, né? A piada continuava. Então, isso foi nesse período aí já tínhamos o Fiuca, que foi um cara que corria muito bem, continuava o Roberval, o Ribeirinho, Cabrito, Serginho, Rogério, e entre outros, né? O Zu, que foi um grande piloto nosso, nessa época ainda era a criança que via os irmãos correndo ali, aquela coisa toda. E uma curiosidade era que a cronometragem era feita em cima de uma Kombi, né, com as namoradas de alguns pilotos, né? E conversa de boca pequena que tinha algum determinado piloto, que eu vou me isentar aqui de... Mas ele, com essa estrutura toda, fazia sempre a pole. Né? Quem será? Em off, depois... Tá certo. Mas vamos seguir em frente, porque a gente já está até próximo de terminar o nosso podcast. Para você ver como que esse bate-papo vai longe, né? Eu queria que você já entrasse agora na parte da construção do cartódromo, porque aí já é a época que o Marcinho já entra no cartódromo, né, Marcinho? O cartódromo foi construído, né, por forças do kart, né, do automobilismo, com as forças políticas da época. Era o seu Virgílio, né? O seu Virgílio era prefeito. Isso. Aí foi escalado o Ari de Souza, que era presidente do Caspesca, e fez o cartódromo, né? Isso, exatamente. Foi inaugurado em 17 de dezembro de 1978. 78, O que aconteceu? Um grupo de pilotos, né, imbuído da vontade de fazer o cartódromo, buscou o poder público para tentar viabilizar a ideia. Nessa época, o prefeito era o Virgílio Galassi, seu Virgílio, que era um incentivador de Uberlândia, e ele disse que, ok, eu compro a ideia e vamos ajudar. O seu secretário de obras na época era o Ari de Souza, que coincidentemente era presidente do Caspesca. O seu Virgílio, conversando com o Ari, falou, olha, nós precisamos fazer isso porque para a cidade é interessante, tal. Temos que ter local. O Ari levou a ideia para dentro do Caspesca, a diretoria aprovou e surgiu do interesse público, do interesse do clube, do interesse dos aficionados, a ideia de se fazer o cartódromo, né?
A construção do cartódromo tem histórias super interessantes, mas se a gente for falar, a gente vai se atrasar muito. Bom, essa turma, com o apoio deles, buscou tem uma parte do projeto que é interessante, só vou explicar, que é o seguinte: o projeto foi feito pelo Paulo de Freitas e pelo Semita. O projeto da pista. Da pista. E, na época, no meio de uma conversa, alguém falou assim: mas tem um cara da CBA que mora aqui em Uberlândia e tal, não sei o quê. Então vamos conversar com esse cara. Olha, nós vamos fazer um cartódromo aqui e tal, você é da CBA. E esse cara chamava-se Clóvis Maia. Ele falou: legal, deixa eu ver. Fazer o seguinte, eu vou pôr vocês em contato com o Daniel Kahneman, que era o projetista do autódromo de Jacarepaguá. Né? Eles levaram o projeto para o Daniel Kahneman. Esse cara olhou: olha, o projeto é excelente, é muito bom, mas vamos corrigir isso aqui assim, porque eu tenho uma distância daqui, assim, daqui, e melhorou o projeto. Deu uma melhorada naquele que já era bom. Já era bom. E aí surgiu esse cartódromo que é considerado... Que é o Cartódromo José Carlos Patti, do Clube de Caça e Pesca de Uberlândia. Tá? Hoje é em Tororó. Então, só mais 2 pontos importantes. Quando o cartódromo estava no início da execução, a turma de aficionado, que era o Sérgio Oliveira, Semita, Eduardo Cardoso... Semita foi muito importante também. Foi muito. Finado Semita. Eles viraram e falaram assim: olha, vamos trazer o brasileiro aqui. E aí eles foram até o presidente da Federação Brasileira. Não era paulista na época, não? Não, o brasileiro era como é que era o nome dele? Bom, não vou lembrar. E eles chegaram: olha, nós estamos fazendo... Scarpini. Era presidente da Federação Paulista e presidente da Confederação do Kart. Isso, é ele. Ajudou muito, inclusive. O Ari falava dele. Aí ele falou: olha, nós estamos fazendo um cartódromo lá, já estamos, nós queremos levar o brasileiro, isso era 78, já o brasileiro do ano que vem para lá. Mas e o cartódromo, está pronto? Não, está quase pronto, está bom. Início dele, tá? Então vou mandar alguém lá. E mandou alguém lá, o pessoal teve que ficar molhando a pista, fazer alguma encenação para mostrar que a coisa estava andando e tal. E aí tiveram 2 provas super interessantes. Uma foi a prova de inauguração, que foi feita a prova dos campeões. Pegaram todos os campeões de categoria do automobilismo nacional e trouxeram para uma prova. Então correu Ingo Hoffmann, Chico Serra, Moreno, Travalini, Moreno, Attila Cipo, e o desconhecido Ayrton Senna, né? E todos vieram, e com um esquema fantástico. Eles tinham, a Fiat cedeu um Fiat para cada um usar aqui durante o espaço que eles tinham. Tinha o Alex Dias Ribeiro também, né? Sim, o Alex Dias Ribeiro. Roberto Pupo Moreno. Também, né? Então eles vieram e fizeram a inauguração do cartódromo. Após a inauguração do cartódromo... O Ayrton Senna arrebentou, né? Bateu todos os recordes da pista. Como sempre. Mas essa prova, a maior apresentação do Ayrton Senna mesmo foi no Brasileiro, que foi... 79. Um ano após. Mas não chegou a ser um ano após, foi uns 6 meses após. Deve ter sido em julho, algo do tipo, né? Isso. E aí foi um sucesso total o brasileiro aqui, e com 2 situações que eu acho importante frisar. A presença do Ayrton Senna aqui, provando que ele era realmente o melhor, ganhou tudo, e tivemos um vice-campeão na 125, uberlandense. Quem foi? O Zu. O Zu, da Casa Oswaldo Oliveira. Famoso Zu. Né? Sim, então, sim, ótimo. Foi pilotaço e até hoje no dinossauro. Pra mim, faz diferença. O cara é um dos melhores pilotos falar em melhor piloto, eu pulei uma parte, mas eu gostaria de voltar. Nesses melhores pilotos, nós tivemos um grande piloto em Uberlândia, que foi o Candim.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O Candinho, ele é da década 60, 70. Ele corria em Belo Horizonte, ele corria naquelas corridas de Opala, de Fusca e tal, e ele era, sem sombra de dúvida, um dos maiores pilotos que o Uberlândia já viu. Mais talentoso. Mais talentoso. O cara era um gênio. Era Pena rápido que demais. a vida não foi muito complacente com ele e ele acabou não se tornando isso. Bom, voltando para O kartódromo. o cartódromo, aí o cartódromo teve uma fase áurea. Uberlândia, como não era uma cidade muito grande, Foi quando você começou a correr. foi quando eu comecei a correr. Eu comecei a correr 80, 81? Não, 79. 79 já fez. Já começou. Logo que começou o cartódromo, eu estava aqui. E o evento do kart era um evento Grande, o pessoal grande, ia a cidade mesmo. inteira ia para lá. Então, Era um acontecimento. as arquibancadas eram lotadas, o kart era uma loucura e foi muito, muito bacana. Aí depois disso morreu, né? De novo, né? Morreu porque tem um lado bom e um lado ruim. O fato dele ter sido criado dentro de um clube, tem as suas vantagens e suas desvantagens. Uma das grandes vantagens é que ele existe hoje porque está dentro de um clube. A primeira proposta do kart, isso na década final de 60, era de ter sido feito, tinha alguém que dava ar e tal, que ficava na saída para Uberaba. Se ele tivesse sido criado originalmente lá hoje, nós não teríamos aquele cartódromo. Porque, como é sazonal, essa vida do automobilismo, ele poderia ter morrido e acabado com o a pista. arado já tinha passado na pista. Então, o lado bom do clube é que é um patrimônio e ele está lá sempre preservado. O lado ruim é que está sujeito a algumas interferências além do esporte. Então, nós tivemos uma diretoria, logo após esse período de auge do kart, que era totalmente contra a realização das corridas lá dentro. Exato. E ele, esse presidente... Que é um contrassenso total. Total. É pessoa de Aí a politicagem contrária às benesses que o clube tinha com os pilotos que eram interessados, que fazia acontecer o evento em si. Exato. E esse cara, infelizmente, ele prejudicou muito. Prejudicou demais. Tanto é que ele foi criando tanta dificuldade e o kart simplesmente morreu novamente. Que foi um presidente que passou lá pelo clube de Cascavel. Uma pessoa muito difícil de lidar. Difícil, muito complicado. Bom, depois desse período de sucesso e a morte do kart, o kart ele começa a ressurgir e nisso aparece uma pessoa muito importante para o kart. Não sei se você vai conhecer, mas ele chama Márcio Reis Maia. Ele aqui, ó. Aqui ele, né? O Marcinho, ele começa um cara... Depois eu quero corrigir isso aí, nessa fase de transição. Tá. Aí ele, nessa fase de transição, foi quando ele aparece e começa a correr, começa a se empolgar e começa... Por que eu digo que ele é importante? Porque, além de piloto, né, ele começa a colaborar com as pessoas que estavam formatando esse novo kart, né? E aí surge uma nova fase do kart. A nova geração do kart. Essa nova fase, quem vai ter que contar é o meu amigo Marcinho. Vamos lá. Então, aí, como eu tinha dito anteriormente, eu comecei a frequentar o kart em 82. Eu ia de bicicleta, ficava na arquibancada, conhecia lá a Bia, né? Falar do Mercadante, do Eduardo, do Edmundo, do Zu, etc. E essa empolgação minha foi desde menino, quando o Nelson Piquet foi campeão, pela primeira vez, então eu estava entusiasmado. Em 89, eu tive a oportunidade de ver um kart no posto Stefani. E nisso, os meninos, Stefani, Siqueiroli, Claudinho, eles já estavam fazendo uns peguinhos, capanetinhos lá no cartódromo. Eles ressurgiram aqui lá, não sei nem como é que foi essa
Asfalto muito Um ruim. asfalto tudo abrasivo, o pneu, você colocava um jogo de pneu, você dava 5, 6 voltas, já estava na lona, etc. Aí eu comecei. Só que aí... Eu lembro que o pessoal da CCO ajudou também a fazer um recapeamento na pista e tal. Mas a CCO que fez também a pista do cartódromo, não foi? Quando fez o cartódromo, quem recapeou? O cartódromo aí, ó. Quem Essa maravilha. recapeou, eu não sei. Ele me parece que foi. Mas enfim, aí os meninos estavam fazendo as corridas no cartódromo. Não sei como é que eles foram articulando com o atual presidente da época, né? Só que aí foi cortado de novo. O Gerson Budói aparece. Gerson Budói. Fizeram a corrida no Uber Shopping, uma ou duas corridas. Essa eu não participei, que eu ainda não tinha comprado meu kart. Eu também ainda não. No final de 89, eu comprei o kart e começamos. Eu até treinei lá no cartódromo, lembro que o mato estava muito alto, eu rodava, não tinha experiência, eu ia pro meio do mato, ninguém me achava, era difícil, de tão alto que estava o mato. E com isso, o Gerson começou a fazer as corridas na rua, isso em 1990. Muito entusiasta, ele tinha a loja de peça dele, tinha interesse. Aí foi a galera, eu, Rodrigo Stefani, Paulo Stefani, o Guido, o Alexandre de Menezes, o Bob Neto, o Paulo Florentino com os meninos dele. Só um detalhe, aqui olha, Sérgio Oliveira e Ayrton Senna. Entregando o troféu de, provavelmente, campeão, né? Campeão do brasileiro. Então, aí com isso, é a sequência do cartódromo. Essa época era lá no bairro Sítio Uberlândia. Sítio Uberlândia. Começamos lá, a primeira corrida. Inclusive, o locutor era o senhor. Sim, ali eu comecei. Começava, ficava no 1990. março de 1990, em cima do caminhãozinho da Coca-Cola. Isso, trielétrico. Trielétrico. Então, era famoso. E com isso, começamos o entusiasmo no kart, né? O Paulo Florentino, o Jorge Henrique, o Leonardo Bertemati, que era o pai dele, que era o Odair Bertemati. E outros mais, os Ribamar também corria. Os né? Palazzo. Começaram a voltar. Palazzo foi depois. Um pouco depois. Aí começamos a correr ali. Depois da terceira corrida, cancelaram, não podia correr lá mais. Fomos correr aonde? Parque Sabiá. O Gerson Budói, até então... era ali no estádio, né? Em volta do estádio. Né? Tinha autorização e tudo mais, etc. Na terceira corrida de lá, inclusive no Parque Sabiá, foi a primeira vitória minha em torno do Parque Sabiá. Do mesmo jeitinho, foi em julho de 1990. Né? E com isso, o Gerson Budói não tinha pegado a licença do bombeiro para correr lá. Aí chegou lá a polícia militar querendo prender o Gerson Budói. O Paulo Florentino, até então, era só um pai de piloto, no Trilândia, e ele abraçou a causa junto com o Bob Neto, o pai do Bob Neto, Jorginho, o Vetemati, e começamos a recolher os pneus, senão o Gerson ia ser preso. Resumindo, de lá então não podia correr mais. Passou-se umas 3, 4 semanas, fizemos a primeira corrida no Altamira, que é o Caraíba, na verdade, né? Ali fazia a corrida de kart ali. Depois da segunda porta, começou a articular com o então presidente do Cássio Pesca, aí entra a sacada de voltar. Teve uma corrida no Uber Shopping também, não teve? Isso foi antes. Foi antes. Aí, bom, com essa questão aí da articulação da pista, não saiu do Cássio Pesca, não podia correr mais na rua, porque lá também no Caraíba foi proibido. Nós fomos terminar o campeonato aonde? É muito perseguido o automobilismo também. É histórico. Terminamos o campeonato nosso, nessa época, lá em Tumbiara. Fizemos final de 90, início de 91. Aí começamos a articular e conseguimos recapear a pista do Cássio Pesca em 91, com o então presidente apoiando, né, que era o antigo presidente também, que atrapalhou. Aí tivemos que fazer uma questão política. O Paulo Florentino foi muito importante nessa transição também, ele pode ser muito político e tal. E com isso, recapeamos a pista e voltamos o kart. Em 92 já, com a prova até, foi feito lá, eu, o Guto Braga, Eduardo Cardoso, Edmundo, Paulo Braga e outros mais. E o Cláudio Siqueiroli. Tinha o Dudu também da CCO. O Dudu eu não lembro dele correr. Caso Eduardo Carneiro. Bom, eu não lembro do Dudu correr. Ele era filho do Plínio. Filho do Plínio da CCO. Tá certo, o Cadu. Isso. Cadu. Eu falei Dudu, falei errado. O Cadu já foi depois, né? Bem depois. Isso. Aí com isso o kart começou de hoje, 92, 93, entusiasmado e tal. Em 93, outra briga política.
Tinha o Joãozinho Guilherme também, Pão de Batata. Guilherme já na rua também. Vamos falar no nome dessa galera aí, vamos lembrar desse pessoal, né? Tem que lembrar. O Hugo Tormin, o Denis. O Sérgio Macaco lá de Araguari, que vinha correr com a gente, o Serginho. Essa é uma história. Aquele menino lá, o Mário Eugênio lá de... Mário Eugênio. O Amir lá de Amir Reston. Reston, figura fantástica também. Tem muita história gostosa. Aqui até pouco tempo nós falamos tanta coisa boa. E com isso, com a política ruim. Aquele Danilo Dirani, hoje é um grande piloto aí, correu aqui. Vai ver uma corrida muito... Danilo Dirani, não sei se você lembra dele. O pai dele, inclusive, era mecânico do Ayrton Senna. O pai dele, o José Dirani, era mecânico do Ayrton Senna. Olha aí. Você falou em Amir. Os Clementes, lembra? Você fala o Fernando? Os dois, o Fernando e o Peninha, né? Não, o Fernando Clemente e o Peninha, que era o Roberval. Então. Roberval. Era o Lelé, filho do Peninha, e o Marcos Paulo, filho do Fernando. Fernandinho da farmácia, corria na Fernandinho da farmácia. Tem pessoas ícones, né? Mas então, Só um detalhe aqui com Amir Nasser. Amir Nasser. Que é o empresário e tio do Felipe Nasser, também correu aqui. Nós tivemos Formigão, lembra do Formigão? Formigão. Ele correu nessa época também? Correu aqui em Uberlândia também. Tinha o Espigão. O Antônio Espigão. Hoje ele é diretor de prova. Mas assim, para nós acabar de dar sequência aqui, porque o tempo vai encurtando, em 93, final de 93, a questão política do Caça-Pesca. O atual presidente na época não aceitava de forma alguma mais. Aí nós brigamos com ele e resolvemos fazer uma chapa. Na época o prefeito era o Paulo Ferola, eu, Paulo Florentino, Jorginho Inglês e o Vertemate, reunião com o secretário de esporte para como fazer. Falei assim, não, vamos fazer uma diretoria nova e concorrer com ele. Assim fizemos. O Ferola escalou o Ari de Souza para ser presidente, candidato a presidente, até então. Aí tinha o vice, tinha lá outros diretores, e o Paulo também fazia parte, o Paulo Florentino, e eu era o diretor da pasta do automobilismo. E ganhamos. Eu lembro disso, eu lembro. Com o vencimento, com o ganho da eleição, nós tivemos a facilidade para dar sequência no kart. E o clube, quando foi passado para nós, não tinha dinheiro nem para passar na cozinha. O então presidente não deixou nada, deixou zerado o caixa. Então passamos uma sacolinha, eu com o finado Palazzo, ele tinha umas máquinas de podar, ele levava as máquinas para podar o cartódromo, e cada um foi colaborando de alguma forma. De uma forma. E com isso aí tinha o Automóvel Clube, que era vamos dizer assim, o agenciador, junto com a Federação Mineira e com o CNK, que é o Conselho Nacional do Kart. Aí começamos a articular, aí começaram a surgir os pilotos. Paulo Braco começou a correr de Fórmula Fiat, de Fórmula 1, né? Aí depois também eu fui o Lenza com o Thiago Lenza. Aí foi dando uma sequência. O Lenza foi correr de Fórmula Chevrolet e o Bob Neto começou a correr de Fusca em 95. Eu lembro que eu fui ver a corrida dele em Interlagos, tinha 50 Fusca largando. Então assim, mas é uma história gostosa. Aí cada fase foi uma fase, foi passando, né? Eu contribuí um pouco, Mercadante, você também como o famoso Gigantinha de Ouro. Lá foram 17 anos narrando, cara. São muita coisa boa. O tema aqui é muito pouco para isso. Né? E tivemos também uma coisa especial, né? Estava falando aqui, até precisava ter a foto, né? Nós tivemos uma pilota campeã. Raquel Povas. Sem sombra de dúvida. Ela fez a diferença Povas. Primeira, né? Primeira e única. Primeira e única mulher. Eu não diria a única, não. Mas foi a mulher que destacou, né? Ela foi campeã aqui dentro. Ela andou muito. Ela andava com os homens, ela né? Desafiou ela foi campeã em cima dos homens. Tinha uma briga lá, não vou nem falar pai, piloto que era, não, mas assim, os pais ficavam enciumados. A Penélope Charmosa, era dos Marmanjão, isso, aquilo, outro. Era meio que machista. Vai andar atrás da Penélope. Exatamente. Então o Sérgio Povas, que era o pai dele, apaixonado, né? Inclusive ele me ajudou na Fórmula Fiat quando eu corri, ele era meu manager, ele tinha um carro que ele ficava por conta dele, ele fazia um churrasquinho para nas corridas, trazia a imprensa junto. É uma figura espetacular. Divulgar os patrocinadores, né? Então, assim, é uma figura marcante o Povas no kart também. Ele ajudou muito, né? Então é isso, mais uma fase aí que tem história demais, viu, Vilela? Então, onde eu gostaria de mostrar a importância do Marcinho. O Marcinho teve 2 pontos
dois momentos muito importantes do kart, com a participação dele dentro da diretoria do Kaspersky, que renasceu o kart duas vezes. Nessa, que ele acabou de contar na década de 90, e também agora, mais recentemente, isso foi em... Isso aí foi em 2017. Também é até importante. assim, dando sequência, foi bom você falar, porque o clube também, ele passou outra dificuldade, né? Então, o presidente, na época, voltou em 2010. Eu nem me recordo se foi 2010. Ele voltou de novo. E não concordava com ter as corridas. Kart, isso, aquilo, outro e tal. E essa atual diretoria, na época, que quem assumiu em 2017 foi o Lorisvaldo. E eu fui convidado a ser diretor da pasta. E eu levei, na primeira reunião, nós ganhamos, né? Eu levei uma proposta de recapeamento para a pista. Porque sem pista recapeada, o piloto não tem entusiasmo, porque fica muito caro, a pista é muito abrasiva, etc. E com isso, ele me falou assim: olha, Marcinho, não temos dinheiro para nada aqui de novo. Então, eu vou nem levar essa proposta porque não vai dar certo. Eu aceitei e participando da reunião e tudo mais, eu comecei a articular nos bastidores uma provável parceria de arrendamento. Foi aonde o Kenner Garcia e o Gustavo, que são atuais gestores lá, Gustavo nós terceirizamos e arrendamos para eles. E eles fizeram um baita no investimento e aí renasceu com entusiasmo realmente. Mudaram os boxes, fizeram afastamento. Hoje tem os containers que você pode colocar seu equipamento lá, você pode alugar. E, enfim, deu sequência e está até hoje maravilhosamente bem. Inclusive, ressurgiu os dinossauros, que são uma turma de amigos. Esse já é uma coisa recente agora, né? Que está acontecendo, né? 2018 está até hoje. Real. Isso está acontecendo Real, hoje. está até hoje. Quer dizer, começou em 2018, tinha aquela pista lá, não sei se existe ainda. São os veteranos, né? É os dinossauros. É chamado carinhosamente categoria dos dinossauros. Tem os dinossauros e tem os, os minis. Babysauros. Os babysauros. Os babysauros. Aí cada um pouco mais de 50, outro menos de 60. Inclusive quem toma conta, e a gente tem que lembrar aqui, é o Carlos Magno, né? Toma muito. Ele que criou esses dinossauros. Não, quem montou os dinossauros foi nós mesmos, o Mercadante, eu... Mas Pequeninho. Ele tomou a organização. A origem do dinossauro é Zé Neto, que sempre... Zé Neto, bem lembrado. O Zé Neto foi um piloto da nossa época, sempre muito bom, muito rápido. Até hoje. Muito bom. E num determinado momento ele criou um grupo, gente, vamos voltar a correr, vamos fazer isso e tal. E a origem dos dinossauros é o Zé Neto. É bem lembrado. Né? Tem tanto assunto que a gente acaba se perdendo, né? Bem lembrado. É mesmo, tá vendo? É muito assunto. E depois o Carlos Magno, com a ajuda até do Paulo Braga, do Caim e tal, apaixonado pelo esporte. Apaixonado, mantiveram a sequência dos dinossauros de uma forma brilhante. Fazendo um trabalho muito bonito. Tem que bem profissional, porque é muito bem organizada as corridas, né? Fantástico, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente falou bem do como foi o kart em Uberlândia, né? Das agruras, das dificuldades que o kart, das perseguições que sofreu e tudo. Parece até uma coisa marginalizada e não tem nada a ver, né? Fazendo direitinho, ainda bem que tem o cartódromo para a gente poder fazer lá dentro, né? Que é o lugar ideal, né? Nós tivemos aí, a gente esqueceu de falar, de algumas pessoas da federação aqui de Uberlândia que fizeram parte dessa história, né? Tivemos lá o Roberto Bittar, né? Falecido. Tivemos o Ricardo Soares, também Ricardo, falecido. O Zé Roberto. E o Zé Roberto Neves. Que foi pessoas dentro da organização muito foram membros da CBA. São pessoas que a gente não pode esquecer. Comissários. Porque eles colocaram cronometragem, organizou tudo, né? Era tudo automático, com célula. Negócio muito bacana, né? Eu acho que daquela época para cá o kart profissionalizou muito em Uberlândia. Sim. Muito. Uma evolução. Saiu dos carrinhos. Tanto é que não teve nenhum acidente fatal, né? Não. Nessa época aí. Não teve. Não. Tem umas doiduras lá, capotamento, mercado. Tinha a curva da árvore, hoje nem a árvore tem mais, né? Não, nem a árvore, nem as torres. Não tem. A árvore saiu. Eles cortaram ela. Cortaram a árvore. Por causa de um mineiro que teve
e a Federação Mineira exigiu que saia, porque ficava ali na saída. Mas o Mercadante e Vilela, a gente fica falando aqui, eu tô passando cada filme na minha cabeça aqui agora, né? De tanto uma passagem, o Davi Moreira, do Londres lá. O Davi, nós esquecemos de falar do Davi. O Davi também correu fora. Davi correu de Fórmula S para o BMW. Eu cheguei a narrar lá em Brasília, várias corridas. E o Nelson Piquet que administra o autódromo lá de Brasília. Claudinho, não pode deixar de passar essa. O Davi, ele fez uma preliminar da Fórmula em... Muito bem lembrado. 89. Em 89. Eu tenho... Não sei se 89. 99. 99. Eu tenho uma fita. Não perde mais Davi Moreira, você, o locutor? Porque foi narrado pelo aquele... É o Theo José. Não perde mais Davi Moreira. Rapaz, foi uma corrida assim. Não é assim. Chegada. Porque o Davi fez uma corrida brilhante, né? Eu me lembro ele na reta, ele pulando assim, ó. Ele pulando dentro do carro para andar mais rápido. Foi limpo que ele chegou na frente do outro. Foi, chegou assim. Reta em segundo. Quem foi que ele ganhou aquela corrida, gente? É o Aldo Piedade Júnior. Aldo Piedade, exatamente. É um cara figuraça aqui no Recife. Nós fizemos uma corrida na Interlagos, carrinho do Aldo, chama Fórmula Alpe. Você lembra disso? Lembro. Eu participei lá, o de muito, ele não foi. E o Davi teve muito problema, porque ele chegou, ele era o segundo piloto de uma outra equipe. Tinha um primeiro piloto que era o dono da equipe. Então, tudo era para o outro piloto. Tem isso também. Tem essa ele teve que fazer milagre para ganhar aquela corrida. E ela foi uma preliminar da Fórmula Indy, não foi? Uma preliminar. Eu estava lá assistindo. Era o Emerson e o Na Nelson época, Piquet que organizou. era o cara, era o manager da Fórmula Kart. Não, a Kart. A Kart, que era a promotora da Fórmula Indy. E ele era o cara do americano aqui no Brasil. Eu era o assessor do Andrew Craig. Isso aí eu acho que podemos conversar. Você tem... Não podemos esquecer que nós tivemos o Guido Lima correndo de Fórmula Ford, o Rodrigo Stefani, o primo deles, o Tom Stefani, corria de Fórmula 3 sul-americana. O Tom foi campeão italiano de Fórmula 3. O cara foi muito bom. Eu acho que sul-americano também. Mas o Eduardo Cardoso correu de Fórmula 2, Fórmula 3. Guarda a sua idade, né? Um dia eu perguntei. O Zu correu de Fórmula Fiat. O Guto Braga correu de turismo depois. Foi, o Guto. 84, o Paulinho foi muito bom piloto eu não sei se ele chegou a ser campeão, alguma coisa, mas ele correu na Fórmula 1 como... Ele ganhou corridas lá. Ele não chegou a ser campeão. Foi um coquetel do Nelson Piquet em Uberlândia, lá no Center Convention, que ele lançou o AutoTrack aqui, né? Que é uma empresa dele, de rastreamento de caminhões. E quem me levou foi o Eduardo Cardoso, falecido Eduardo. E o Eduardo, muito amigo do Nelson Piquet, amigos mesmo, amigos, chegados, sabe? E eu perguntei para o Piquet na frente dele, falei, quem é um piloto que não chegou na Fórmula 1, mas poderia ter chegado? Ele falou, Eduardo Cardoso. Eu falei, não, você está falando isso porque você é amigo dele, eu sou amigo dele também. Ele falou, não, é porque eu nunca ganhei uma corrida dele. Nelson Piquet falou isso do Eduardo Cardoso. Então, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. O dia que ele me falou isso, pode ter falado para agradar, mas o jeito que ele me olhou dentro do olho e falou e apontou para ele, eu acho que é verdade. Com certeza. Mas, Claudinho, isso tudo prova o potencial de Uberlândia para o automobilismo. E uma pena, eu vou lançar uma ideia aqui, que é uma ideia nossa que a gente sempre... que precisamos ter um autódromo em Uberlândia. Vamos deixar... Já foi articulado várias vezes. Essa ideia no ar aí. Nós precisamos realmente conseguir avançar nesse projeto da gente fazer um autódromo aqui, porque o potencial que nós temos aqui na cidade é fantástico. Muito. Então fica aí o recado para as nossas instituições públicas aí, para os nossos amantes do automobilismo, gente que tem influência e que pode ajudar nessa conquista para Uberlândia. Eu acho que uma cidade que tem a população de Uberlândia, segunda maior cidade de Minas Gerais, acho que merecia ter um autódromo aqui sim, né? Tem lugares aí, lugares interessantes, que pode surgir esse autódromo, né? Vamos deixar essa ideia no ar e cada um pensando um pouquinho e agindo, vai acabar acontecendo, hein? Um dia nós vamos lembrar desse bate-papo aqui, que a gente jogou essa semente no ar aí. Maravilha. E contamos com todos aí, ó. Meu amigo Luiz Mercadante, muito obrigado, um prazer rever você, né, de tanto tempo.
né? Há muito tempo que eu não te via, né? Tomamos um café essa semana lá na Vozuca, junto com o Marcinho Reis Maia. Queria te agradecer demais você ter vindo aqui e colocado essas ideias que só você lembra, né? Esses acontecimentos, né? Que você tem tudo aí na sua memória, né? Eu sei também que você teve vários acidentes, eu até não quis entrar nesse assunto. Nem quero. Mas você é um Highlander, você é um sobrevivente e é uma pessoa espetacular para estar sempre junto da gente, como o próprio Marcinho fala. Marcinho, muito obrigado também. Desde aquela conversa nossa, você falou, não, vamos fazer um podcast falando da história do kart, do automobilismo de Uberlândia. Eu já abracei na hora, vou chamar o Mercadante. Foi rápido, né? Foi rápido, foi rápido. É uma pena que é pouco tempo, mas não vai faltar oportunidade de fazer outras. Mas obrigado a você, ao seu carinho, você é um incentivador do kart em Uberlândia, não só do kart, mas do automobilismo em geral. Você apoiou várias pessoas, eu sei disso, né? Você corria, mas você é um cara que tinha uma visão macro da coisa, né? Você não pensava só em você. Você sempre estava apoiando alguém, às vezes a pessoa tinha um talento, mas não tinha condição, você arrumava um jogo de pneu, você emprestava um mecânico, você emprestava até kart, né? Com certeza. Então essas histórias de bastidores é muito interessante e eu não poderia deixar de lembrar aqui agora, né? Então obrigado a vocês. Gente, foi aqui mais um Melhores Top 100 Podcast. Agradecendo a todos, a você que esteve conosco e não perca o próximo Melhores Top 100 Podcast.